É isso, meu povo. A gente tem acompanhado aí a medida provisória 1227. Essa medida provisória acabou significando um tiro no pé do governo e o governo, então, acabou recebendo um apelido para essa medida provisória como a medida provisória do fim do mundo. Que maravilha, né? Tem sido uma loucura desde então, porque essa medida provisória ela interfere demais no mercado de uma maneira errada e isso fez com que o mercado reagisse muito fortemente. O Estadão já nos procurou aqui, já consultou a gente, a Band e uma série de outras mídias já nos procuraram para entender qual é o reflexo disso, e eu tenho sido claro para eles, vou falar isso com vocês agora. Essa medida provisória, ela trazia 3 grandes alterações. Uma, ela cortava a possibilidade de alguns benefícios fiscais. Alguns de vocês, inclusive, têm esses benefícios. Não obstante, ela não cortasse os benefícios específicos que o varejo tem usado, mas ela afetava diretamente incentivos para o agro, então afetava os exportadores de carne, frango, laranja, soja, mineração com petróleo, afeta demais o agro e afeta algumas indústrias, o setor produtivo, então farinha, comida, muito afetado. O que aconteceu foi que agora, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele decidiu devolver a medida provisória. Devolver a medida provisória significa que ela deixa de produzir efeito. Eu mencionei que eram 3 as alterações. A primeira alteração era você não poderia mais ter alguns créditos, alguns incentivos ou benefícios fiscais que te davam créditos nas suas aquisições, mesmo independente da sua saída ser tributada. Vários dispositivos traziam isso e o fisco então quis impedir que você, mesmo tendo esses créditos, pudesse pedir o dinheiro de volta. Então, ele não impediu necessariamente o crédito. Alguns ele impediu o crédito, mas via de regra ele não impediu o crédito, ele impediu você pedir o dinheiro de volta. Eu tenho um crédito, mas não posso pedir o dinheiro de volta. Segunda complicação que ele criou, você tem o crédito e antigamente você podia pedir o dinheiro de volta ou fazer a compensação desse crédito com o seu imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS patronal, né, contribuição patronal, enfim, todos os tributos federais administrados pela Receita Federal. E agora ele falou o seguinte, não, você tem o crédito, você não pode pedir em dinheiro. E você também não vai poder compensar esse crédito com nada que não seja o próprio PIS e COFINS. Então, se você compensava com imposto de renda, contribuição social, não pode mais. INSS, não pode mais. Só crédito de PIS e COFINS só compensa com PIS e COFINS. Era uma segunda restrição gigantesca. E por fim ele falou, bom, para aqueles que ainda podem pedir ressarcimento, e muitos poderiam, você vai precisar preencher uma determinada declaração. Então, essas 2 primeiras restrições, então a primeira restrição era a restrição a você pedir ressarcimento, ela tinha um impacto de 11 bilhões e meio. A segunda restrição era a restrição para você compensar, tinha um impacto de 17 bilhões. É um absurdo, era um impacto enorme. Você imagina o seguinte, você tem um monte de crédito que está acumulado, você não consegue gastar esse crédito, então você poderia pedir isso em dinheiro. Você já conta com isso no seu fluxo de caixa, você já poderia esperar isso. Imagina indústrias que resolveram fazer investimentos, resolveram contratar, fechar contratos, negócios. De repente, no meio do caminho, no meio da safra, no meio do contrato, o fisco vem e muda a regra do jogo, o governo vem e muda a regra do jogo. Isso é um absurdo. Existe um princípio constitucional da anterioridade que é anual ou anterioridade que é nonagesimal, as duas são aplicáveis. O fisco disse assim, não, veja bem, eu não estou aumentando o imposto porque eu só estou impedindo você, eu não estou tirando o crédito. Não está tirando o crédito, mas está impedindo você de usar o crédito que você tem. Então, na prática, você tem uma letra morta da lei. Bom, graças a Deus, o presidente do Senado, ele colocou fim a isso. Então, a partir de agora, tudo volta a ser, nada mudou. Tudo volta a ser como estava antes. As empresas que querem compensar os seus créditos com imposto de renda, contribuição social, podem compensar. Com INSS patronal, pode compensar. Então, aquilo que havia sido o fim do mundo para muitos que têm esses créditos, não é mais, pode compensar, pode. Nada mudou, segue a vida normal, porque essa medida provisória hoje, dia 11 de junho, foi devolvida pelo presidente do Senado ao Planalto e ela perde a sua eficácia. Então, vai chegar agora, dia 25, você pode compensar tudo direitinho, sem problema nenhum.
Vai chegar no dia 20, você vai poder compensar o seu INSS, tudo direitinho, porque agora ela perdeu a sua eficácia. É isso aí, gente. A gente está acompanhando cada passo. Sempre que tiver alguma novidade, você já sabe que a gente aqui vai descomplicar a tributação para você. Valeu!